Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores, está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E acabamos de assistir a um show de mentiras de Bolsonaro. Ele fez a última famigerada live como presidente da República e aproveitou, evidentemente, como todos esperavam, para mentir desbragadamente, descaradamente. Mentiu sobre a pandemia, mentiu dizendo que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, um sujeito que passou 4 anos sem trabalhar, mentiu sobre a economia, mentiu sobre os atos antidemocráticos, dizendo que era um aqui, outro ali, que não justificava tanta celeuma, os capangas dele, né, os zumbis dele, quase incendiaram a Brasília inteira, tentaram jogar um ônibus incendiado do alto de um viaduto em pessoas que passavam no viaduto de baixo, não é? As mortes, os assassinatos cometidos pelos seus atiradores, tudo isso ele negou. Disse que o Brasil estava ruim no passado, que o governo dele melhorou o Brasil e que vai piorar com o Lula. O Lula terminou o governo em 2010 com 87% de aprovação, com o Brasil fora do mapa da fome e com o mundo reconhecendo que o país tinha melhorado muito, tinha acabado com a fome, até porque o ex-presidente Lula, ele deixa o governo com a economia crescendo 8%, não é? Miséria despencou, segundo, não só segundo o governo, segundo o IBGE, segundo a ONU, não é? O país que Lula deixou em 2010 era um país 1 bilhão de vezes melhor do que está deixando o Bolsonaro. Está deixando um país cheio de fome, de miséria, as ruas lotadas de pessoas que não têm o que comer. Mas essa não foi a pior mentira que Bolsonaro contou. Há uma mentira mais contemporânea que ele contou sem contar. Como é que se mente sem mentir? Omitindo. E o Bolsonaro, assim como o Palácio do Planalto, omitiram que ele viaja para os Estados Unidos ainda hoje, ou no máximo na madrugada de amanhã. O Bolsonaro vai sair do Brasil antes de terminar o mandato dele, a 0 hora de 1º de janeiro. Sabe por quê? Porque se ele esperar a 0 hora de 1º de janeiro para deixar o Brasil com o avião da FAB, ele não vai poder. E ele pode, inclusive, ser impedido de deixar o Brasil se ele esperar chegar a 0 hora e 1 minuto de 1º de janeiro. Porque aí ele não vai ser mais presidente. A Constituição reza que a partir da 0 hora do dia 1º de janeiro, o presidente que sai já não é mais presidente. O presidente passa a ser o presidente que entra. Ou seja, Bolsonaro deixa de ser presidente da República a 0 hora de 1º de janeiro e a FAB não pode, simplesmente não pode lhe fornecer avião, combustível, tripulação para ir para outro país. Então ele vai ter que sair entre hoje e amanhã, sábado, do país. Muito provavelmente, segundo informações que eu apurei, o Bolsonaro deve sair na madrugada deste sábado, deve deixar o Brasil na madrugada desse sábado, e o Palácio do Planalto e o Bolsonaro estão mentindo sobre esse assunto porque negam, apesar de, minha amiga, meu amigo, o Diário Oficial da União já ter publicado, primeiro,
que 8 funcionários estão viajando, 8 funcionários que o Bolsonaro vai ter no seu como ex-presidente, assim como é o caso do Lula, do Fernando Henrique, todos os ex-presidentes, ele tem direito a funcionários. Esses funcionários vão ser mandados com dinheiro público para os Estados Unidos para preparar a chegada de Bolsonaro no dia seguinte. E eles estão saindo daqui hoje. E o Diário Oficial da União publicou isso e publicou que o Bolsonaro viaja dia 1º, mas é mentira. O Bolsonaro não viaja dia 1º. O Bolsonaro viaja antes do dia 1º. Ele não vai, ninguém vai ver o Bolsonaro entrando num avião. A imprensa não terá acesso ao Bolsonaro entrando num avião. O ministro, o comandante da aeronáutica, ele não vai impedir que o Bolsonaro viaje, e ele está lá, inclusive, para garantir que o Bolsonaro possa viajar sem dar satisfação para ninguém e de forma secreta. Mas é muito significativo que nessa live o Bolsonaro não tenha dito uma palavra sobre sua viagem aos Estados Unidos. Além da enxurrada de mentiras que ele contou, que você vai ver na imprensa, você vai ver provas, você vai ver vários desmentidos e várias provas de quantas mentiras ele contou. Mas a principal dessas mentiras, a principal dessas mentiras foi ele não ter dito aos brasileiros que está deixando o país por ordem e por recomendação, melhor dizendo, do que ordem, dos seus advogados. O Bolsonaro está deixando o país sob orientação dos seus advogados, porque disseram a ele que se ele ficar aqui no Brasil, residindo aqui no Brasil, ele pode ser preso por qualquer juiz de primeira instância e aí a prisão vai se consumar, mesmo que seja relaxada depois. O que acontece? Todo mundo lembra que o Michel Temer, depois que deixou a presidência da República, foi preso por 1 ou 2 dias. Por que ele foi preso por 1 ou 2 dias? Porque tinha processo contra ele e ele era suspeito de estar obstruindo a justiça. O Bolsonaro é o maior obstrutor da justiça que se conhece. Então, dificilmente ele ficaria fora da cadeia. Ele vai tentar intimidar testemunhas, fazer manipulações. Então, o Bolsonaro vai sim passar, no mínimo, algumas horas dentro de uma cadeia até que consigam um habeas corpus, se é que conseguiriam. Então, o Bolsonaro viaja para fugir da lei. E isso ele deveria, se tivesse um pingo de decência, comunicar aos seus apoiadores, dizendo, olha, eu vou deixar o Brasil, vou tirar um período nos Estados Unidos. Evidentemente que ele não iria dizer que ia fazer isso para não ser preso, mas ele poderia dizer a esses que estão aí na chuva, no sol, perdendo emprego, perdendo a família, se divorciando, a esses que estão se ferrando em nome dele, ele poderia ter comunicado a essas pessoas, a viagem que ele vai fazer. Vamos então passar para algumas notícias que dão conta do que o Bolsonaro está fazendo e do que está acontecendo e das mentiras que ele está contando. Aqui você vê imagens da live, da famigerada live que o Bolsonaro fez na manhã desta sexta-feira, 30 de dezembro. E essa live, como eu disse, trouxe uma série de mentiras que vão ser desbaratadas em pouco tempo. Mas, antes de qualquer coisa, é importante que se faça a transmissão das mentiras sobre essa viagem ilegal, imoral e até criminosa que o Bolsonaro vai fazer. Então a gente começa por aqui com as denúncias, inclusive, de muita gente importante do grupo jurídico Prerrogativas, que estuda uma ação para impedir ainda a viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos. E essa ação
já está no STF. Então, de uma hora para outra aí, se o Bolsonaro esperar passar a meia-noite do dia 31 de dezembro, né, às 24 horas do dia 31 de dezembro, ele pode não viajar. O STF pode proibir a FAB de dar a ele o avião. Então, ele vai ter que viajar antes do dia 1º. O Grupo Prerrogativas afirma que a fuga do Bolsonaro não pode ser financiada com recursos públicos. O grupo jurídico Prerrogativas estuda entrar com uma ação civil pública no STF contra a viagem de Bolsonaro ao exterior no final do seu mandato. Hoje sai a notícia de que o deputado do PT de São Paulo, Rui Falcão, viu fuga de Bolsonaro e aciona a justiça para impedir a viagem em avião da FAB. Rui Falcão requer que a Procuradoria-Geral da República tome medidas para evitar que dano ao patrimônio público se concretize. O deputado federal Rui Falcão entrou com representação na PGR contra a viagem de Jair Bolsonaro ao exterior no final de seu mandato. O presidente deve viajar em avião da FAB a Flórida até esta sexta-feira 30, para não passar a faixa presidencial a Lula, e essa afirmação está errada porque ele não precisa viajar para não passar a faixa. Falcão cobra a adoção de medidas preventivas e cautelares para evitar que o dano ao patrimônio público, material e moral se concretize, incluindo eventual prestação de informações pelos órgãos federais supostamente envolvidos na narrativa, como do próprio presidente. O que é que acontece, minha amiga e meu amigo? O que acontece é que o Palácio do Planalto também não falou nada sobre a viagem do Bolsonaro. Questionado pela imprensa, o Palácio do Planalto mentiu, dizendo que não sabe de viagem nenhuma. E já está publicada essa viagem no Diário Oficial da União. Então, Bolsonaro e o Palácio do Planalto estão mentindo. O governo Bolsonaro está mentindo. Aqui você tem também a questão dos assessores do Bolsonaro que vão para Miami, não é? Então, escolhidos para assessorar Jair Bolsonaro a partir de 1º de janeiro, quando deixar o governo, 5 assessores viajam para Miami no primeiro dia do ano, onde devem ficar por pelo menos 30 dias. A autorização da viagem está publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. Os assessores Sérgio Rocha Cordeiro e Marcelo Câmara acompanham o presidente por todo o período. Já Max Guilherme Machado, Osmar Crivellati e Ricardo Dias dos Santos tem autorização para viajar de 1º a 15 de janeiro e novamente de 28 a 30 de janeiro. Na quarta-feira, o Gabinete de Segurança Institucional autorizou o afastamento do país da segundo sargento Aline Anâncio de Oliveira para compor a equipe da segurança familiar de Bolsonaro por 2 dias. E aqui nós temos também já a CNN dizendo que os assessores são 8 e não 6, e não 5. A presidência oficializou nesta sexta a equipe que vai acompanhar o presidente em sua viagem, e isso saiu no Diário Oficial da União, mas o Palácio do Planalto e o próprio Bolsonaro não dizem nada. É que no Diário Oficial da União tem que sair para que seja autorizada a viagem desses agentes. O governo publica, inclusive, autorização para assessores de Bolsonaro acompanhar o presidente em viagem, e questionado, o Palácio do Planalto não confirma a viagem internacional do presidente. O governo publicou nesta sexta-feira, 30, no Diário Oficial da União, uma autorização para os assessores que trabalharão com o Bolsonaro após o fim do mandato. Questionado oficialmente, o Palácio do Planalto nega a viagem, somente isso. O despacho do Diário Oficial prevê que a viagem dos assessores vai durar de 1º de janeiro até 30 de janeiro. E isso não quer dizer nada, né? O prazo pode ser prorrogado. O mandato de Bolsonaro termina no sábado, no domingo assume Lula. E, ao mesmo tempo, nós temos aqui o despacho do Bolsonaro publicado no Diário Oficial da União.
o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria 36, de 17 de julho de 2018, do ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência, e tendo em vista o disposto no artigo 2º do Decreto 1387, de 7 de fevereiro de 95, resolve autorizar o afastamento do país dos servidores nomeados, tal. Aí tem o nome desses servidores, né? Essa aqui tem apenas 3 servidores que estão citados. E o mesmo Diário Oficial confirma a viagem de Bolsonaro durante o mês de janeiro. Ele estará em viagem a Miami, nos Estados Unidos, entre 1º e 30 de janeiro, e isso é uma mentira, porque o Bolsonaro sabe muito bem que se ele deixar para viajar no domingo, ele não viaja, não é? Uma liminar do STF, por exemplo, pode impedir que ele use o avião da FAB. E aí ele teria que entrar num avião de carreira do dia para a noite, ia ser pego de surpresa no aeroporto. Para realizar o assessoramento, a segurança e o apoio pessoal do futuro presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em agenda internacional, a realizar-se em Miami, Estados Unidos, do período de 1º a 30 de janeiro de 2023, incluído o período de deslocamento com ônus. Na última quarta-feira, uma equipe responsável por preparar a chegada de Bolsonaro já tinha desembarcado em Miami. Então, quer dizer, essa gente já está lá, e já está lá por quê? Porque o Bolsonaro viaja entre hoje e amanhã. Ele não vai viajar dia 1º, ele vai viajar enquanto for presidente da República, e isso vai ser comunicado ao país no domingo mesmo. Muito provavelmente, talvez até amanhã, você amanheça com a notícia de que o Bolsonaro viajou na madrugada deste sábado, no último dia, no abençoado último dia do governo de Jair Bolsonaro. E então, minha amiga, meu amigo, eu quero terminar essa live falando com você, basicamente, sobre aquilo que você está vendo na tela. Aquilo que você está vendo nessa tela, em que eu estou compartilhando com a minha imagem também, é a consequência da irresponsabilidade de uma parte gigantesca do povo brasileiro que vai continuar aqui causando problemas, porque o Bolsonaro infectou uma parcela da sociedade. Muitos vão desistir, muitos vão acordar, mas os piores vão continuar, e essa gente é perigosa, e o Bolsonaro inseriu no Brasil a violência política, a violência física na política, e isso é o pior que poderia se fazer em um país democrático como o Brasil. Minha amiga, meu amigo, eu termino essa live com essa imagem infame para que fique registrado quanto o país ainda pode sofrer pelos efeitos desse sujeito que vomita as suas mentiras pro país inteiro e pro mundo nessa live igualmente infame desse penúltimo dia dele na presidência da República. Mas, apesar de tudo isso, é possível que agora talvez caia a ficha do bolsonarismo, desses golpistas, e que não vai ter golpe nenhum. O que vai ter é a volta da democracia ao Brasil e o enquadramento desses bandidos todos que tentaram virar a mesa e dar um golpe de Estado, um golpe militar no nosso país, após décadas e décadas e décadas, muito mais de meio século, que os militares deixaram o poder. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.